Olá, tudo bem? A partir de agora, vamos estudar sobre as meretrizes, as filhas daquela mulher prostituta do nosso último estudo. Hoje você vai ficar sabendo quem são as meretrizes, as filhas da mãe. Que tal, gostou? Nós vamos conhecer exatamente quem são elas. E a Bíblia nos revela, a Bíblia nos mostra quem são essas meretrizes. Se prepare. Se você estiver sentado, aperte o cinto. E se você estiver em pé, eu aconselho você a sentar, como eu vou fazer agora para o nosso bate-papo. Tá legal? A palavra de Deus vem apresentando exatamente agora no livro do profeta Isaías a respeito destas meretrizes, destas mulheres prostitutas que têm a mesma natureza da mãe. Ou seja, são igrejas falsas, igrejas caídas do ramo do cristianismo. E essas igrejas, elas têm a mesma filosofia, a mesma doutrina, por incrível que pareça, da igreja prostituta mãe que vimos no estudo anterior, a igreja romana. O livro do profeta Isaías fala assim: 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Olha, vem cá um pouquinho. Você já parou para perguntar e pensar assim: se Deus é um só, por que há tantas religiões? Já pensou nisso? E você também já parou para questionar: será que todas as religiões estão certas? Será que a igreja adventista, a igreja assembleia, a igreja católica, a metodista, a presbiteriana, a universal, a igreja da graça, os mormons, as testemunhas de Jeová, enfim, eu estou falando aqui algumas que vêm na minha cabeça, mas qualquer uma, todas, você já parou para pensar o seguinte: todas estão certas? O que você acha? Você acha que essas religiões todas, que usam a Bíblia, que cantam, que falam em nome de Jesus, você acha que todas elas têm a verdade? Seja bem sincero. Se você acha que todas têm a verdade, então eu tenho algo para te dizer. Se todas são verdadeiras, então a Bíblia está errada. Porque a Bíblia fala de que nos últimos dias deveria surgir falsos profetas e até povo, não uma pessoa, mas um povo, falando mentiras e enganando as pessoas. E se você acha que nem todas as religiões são verdadeiras, que nem todos os caminhos conduzem a Deus, aí sim você está dentro de um contexto bíblico. Eu vou te mostrar tudo isso a partir de agora. Vem aqui e nós vamos considerar atentamente o que a palavra de Deus diz. E nós temos aqui algumas coisas no computador. Vem aqui. Olha, as meretrizes. Não se esqueça que meretriz quer dizer prostituta. Agora você tem aqui as meretrizes. Lembra? Ela tinha um cálice na mão, a mãe. As filhas também, elas são iguais. De acordo com o livro do profeta Isaías, você percebeu algumas mulheres, e estas, de Isaías 4, elas lançariam mão de um homem, dizendo: nós mesmas comeremos o nosso próprio pão e nos vestiremos com o nosso próprio vestido. Queremos só o teu nome. Tira o nosso opróbrio, tira a nossa vergonha. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Meretrizes são igrejas caídas que seguem a igreja mãe, a mesma filosofia da igreja mãe. Existe uma igreja verdadeira e outra falsa. Ou seja, de acordo com a Bíblia, existem apenas 2 caminhos. Porém, a igreja falsa é mãe de muitas outras igrejas. Aqui está, Isaías capítulo 4. Aquelas mulheres lançariam mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso próprio pão, está observando? E nós vestiremos nossas próprias vestes, queremos apenas ser chamadas pelo teu nome. E por último, diz o profeta, tira o nosso opróbrio. Você pode perceber, mulheres quer dizer igrejas. Homem é Jesus. Nosso pão representa doutrina de homens, doutrinas de homens. Nossas vestes representam justiça de homens. Queremos apenas ser chamadas pelo teu nome. São igrejas que querem o nome de Jesus. Elas se consideram igrejas cristãs e querem o nome de Jesus. Você já parou para pensar e para analisar os nomes das igrejas? São nomes lindos.
e cada um mais bonito que o outro. A Bíblia diz que muitas meretrizes, ou todas as meretrizes, queriam apenas o nome de Jesus. Não só na placa, mas também no seu conceito, na sua filosofia. Mas diz o texto, tira o nosso opróbrio. Agora, olhando numa tela maior, você vai entender e vai compreender profundamente o que o profeta Isaías estava querendo dizer quando escreveu o capítulo 4 do seu livro. Isaías 4, quando ele fala de mulheres, estas mulheres que queriam apenas o nome de Jesus. Como você pode olhar aqui, mulheres são igrejas. Imagine você igrejas, várias igrejas, a Bíblia não diz quantas igrejas, mas muitas mesmo. Imagine igrejas que aparecem por aí todos os dias na televisão, no rádio, em cada esquina, igrejas que dizem assim, ó Jesus, nós queremos o teu nome, nós queremos o teu apoio e a tua bênção, mas nós iremos comer o nosso próprio pão. Sabe o que quer dizer o próprio pão? Pão é alguma coisa que nos alimenta. Quando você ora ou reza o Pai Nosso, você diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A expressão pão, dentro da Bíblia, significa alimento. Você pode falar pão para um almoço, você pode falar pão para o jantar. Você diz, Senhor, obrigado por este pão, quer dizer, por este alimento. Quando diz a Bíblia que estas mulheres estariam dizendo a Jesus, nós comeremos o nosso próprio pão, eu pergunto, o que é que alimenta uma igreja? O que é que alimenta os membros de uma igreja? Não é a doutrina? Não é a pregação do pastor? Não é o ensinamento do sacerdote? Claro que sim. Portanto, este pão representa doutrina. Neste caso, doutrinas de homens. Elas diriam, elas estavam dizendo, queremos comer o nosso próprio pão e queremos vestir, você pode olhar aqui de novo, queremos vestir a nossa própria veste, o nosso próprio vestido, nossa própria roupa. Roupa, você sabe, é para que nós possamos andar decentemente, para cobrir a nossa vergonha, não é? Adão e Eva, antes do pecado, eles usavam uma roupa especial, era a glória de Deus. E quando eles pecaram, eles perderam a glória de Deus e passou a ser necessário o uso de roupas como esta que eu estou usando, como esta que você está usando. Então a roupa, ela serve para cobrir o nosso corpo, para nos dar um respeito maior. E quando diz a Bíblia que estas mulheres estavam dizendo, nós vestiremos o nosso próprio vestido, isso significa que estas igrejas querem viver do jeito que lhe agrada. Elas querem o nome de Jesus, elas querem a bênção de Jesus, mas elas querem criar e também pregar e viver a sua própria doutrina e viver do jeito que lhe agrada. Estas vestes representam justiça de homens, ideias humanas, estilos de vida que não agradam a Deus porque vêm de homens. O profeta Isaías está dizendo que estas igrejas, elas até desejavam e desejam as bênçãos de Deus, porque na última frase do versículo 4 diz assim, tira o nosso opróbrio, tira a nossa vergonha, tira o nosso problema, Senhor, liberta-nos dos problemas. Olha, são igrejas que não estão nem aí com a doutrina da Bíblia, são pessoas que dizem, a lei foi abolida, o Velho Testamento foi abolido, isso não serve para mim. São pessoas que têm um estilo de religião tipo doutrina da prosperidade. Vamos resolver o seu problema aqui e agora, o céu é aqui. Você pode ser feliz aqui, está tudo muito bem aqui, e não ensinam a verdade. A doutrina destas igrejas não ficariam em pé quando nós colocarmos em acordo com a palavra de Deus. Essas doutrinas caem por terra quando nós comparamos os ensinamentos das igrejas modernas com a Bíblia Sagrada. Todas caem por terra. Sabe por quê? Porque são doutrinas de homens. Eu vou mostrar algumas doutrinas agora e você vai conferir comigo. Vamos lá. Algumas doutrinas de homens, algumas ideias humanas, alguma coisa que nunca veio de Deus. Deus não ensina. O profeta Isaías diz, são doutrinas de homens. Agora, vamos ler Mateus 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías. Olha que coisa impressionante. São Mateus e está falando de Isaías. E eu pergunto, onde foi que lemos a Bíblia agora há pouco? Em Isaías, não foi? Vejam aqui, observe, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo
honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E diz o verso 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. De homens.